Figurou uma casa muito grande no seu sonho? No card deste vídeo eu tenho a playlist Sonhos com Casa. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Um internauta compartilhou conosco o seguinte: ontem eu sonhei que eu ia num caminho, tipo um caminho de uma fazenda. Quando eu levantava o meu rosto, eu vi uma casa de cor vermelha. Vermelho encarnado. A casa era bem grande, com um paredão imenso, e ela margeava a estrada. Aí eu pensei, quem será que construiu essa casa? Era muito grande, com muitas janelas. Não sei se era uma casa ou um castelo, mas era bem grande. Era tão grande que ia subindo conforme a estrada. Bom, esse caminho na fazenda que você seguia, com certeza representa o percurso que você está seguindo na vida. Mas nesse sonho você estava sozinha. Ele pode sugerir que você precisa se abrir mais, perguntar mais, porque essa casa muito grande, ela também pode representar um pensamento, uma psique, pode representar ali uma visão superdimensionada de algo que você busca na sua vida. Pode ser que você esteja com um projeto muito ambicioso, mas muito sozinha. Ou pode ser que os arquétipos que você imprime na sua psique para seguir adiante não são lá tão promissores, tão convenientes o quanto deveriam ser. Porque você está seguindo na estrada e o paredão da casa que você avista se perde com a estrada de tão grande. Então algo para você está se tornando longevo demais. Algo está prometendo demais e trazendo morosidade e solidão para você. Cuide. Eu não sei qual é a religião dessa sonhadora, dessa pessoa, e quais são as crenças espirituais dela, mas é preciso tomar muita cautela, porque quando você se direciona para uma crença, para uma nomenclatura religiosa, lá atrás estão escondidas as falanges negativas também. E elas podem inflar o ego da pessoa. E a pessoa pode acabar superdimensionando aquilo que ela quer para a vida dela. O ego cresce, porque não tem outro jeito. Você, por exemplo, você quer ajuda num pai de santo, ou num feiticeiro, ou num pastor, ou num padre, ou num benzedor. Suponhamos que atrás daquela figura, daquele líder religioso, existe uma falange. Porque, na verdade, são as falanges que controlam tudo. Falanges do bem controlam para o bem, falanges do mal controlam para o que é negativo. Mas suponhamos que você está se servindo na mesa de um lobo disfarçado em pele de ovelha. O que essa falange faria? Lá dentro, na sua psique, existe um botão, por exemplo, que diz menos ego e ego máximo. E a falange vai lá, pega o botão que está no mínimo de ego e põe para o máximo. E a pessoa ela vai achar que está sendo bem canalizada, que ela está sendo bem assessorada espiritualmente. Porque ela tem razão, ela pensa certo, ela é certa. É o que ela vai pensar com o ego inflado. E ela não vai fazer nenhum ajuste, nenhum reconhecimento. Ela não vai fazer ali nada no sentido do melhoramento. Não vai fazer nenhum ajuste, achando que está tudo certo. E depois, para uma falange negativa, só tem um jeito de continuar lidando com a pessoa. Tornar aquilo que ela quer distante, para tê-la por mais tempo. E entra dia e sai dia, e o anseio
fica ali no horizonte mental da pessoa, não vindo para o horizonte da vida desperta. A cor vermelha da casa pode representar emoções fortes, pode representar ali bom vigor, bom magnetismo, mas também pode representar alerta. E se a pessoa teve sentimentos positivos, é melhor esse sonho. Mas se ela teve sentimentos de solidão, de isolamento, sentimentos ali que fizeram-na pensar e repensar tão somente na distância, então isso pode ser que realmente está muito distante aquilo que a pessoa está querendo para a vida dela. Ou pode ser que esteja tão próximo, mas tão inalcançável. E muitos poderes espirituais realmente fazem isso com as pessoas. Bem dessa forma mesmo. As coisas estão próximas da pessoa quando a pessoa se direciona a elas. Mas lá elas vão no HD mental e modificam tudo. E a pessoa caminha e vai e segue. E o objetivo não é alcançado. Porque aquele objetivo é a isca com a qual a falange espiritual mantém a pessoa segurada ali. Mantém a pessoa dominada. Muitas janelas pode representar ali que a abordagem por aquilo que você quer trazer para a sua vida é bem ampla. Mas lá no HD mental é que começa todo o segredo. Porque o ser humano pode ter autossabotagem na psique. Ou crença limitante. E daí ela não consegue trazer aquilo que ela quer para a vida dela. Porque ela se autossabota. E as crenças que ela tem são traiçoeiras. É meu conselho para você que sonhou que seguia sozinho numa estrada, vendo algo muito grande, muito inalcançável, vendo uma fortaleza fortificada, por exemplo, como uma casa muito grande, que conte com a ajuda do GPS, não siga sozinha no caminho. Todos os dias antes de dormir, pegue meio copo de água em mãos, ore um Pai Nosso e em seguida fale. Querido e maravilhoso poder criador, eu te amo muito e te amo de todo o meu coração. E com a imorredora gratidão e extasiante felicidade, entrego o meu perispírito e o meu subconsciente nas mãos do Mestre Jesus Cristo. E também do GPS, guardiões, protetores e simpatizantes. E é de todo o meu coração, é de toda a minha confiança. Já aconteceu, está feito. Amém. Dito isso, tome a metade da água em mãos e vá dormir. E no dia seguinte, ao acordar, primeira coisa, tome o restante daquela água. Faça isso todos os dias, porque a tríade GPS vai utilizar o seu perispírito para fazer acordos, retificações, muitas ações imprescindíveis ao seu bem viver, ainda que nessa dimensão, ainda que nesse planeta. Quando você deita para dormir, o seu perispírito se desdobra, ele sai do corpo. E é nesse tempo, é nesse período que você vai ter a maior ajuda da divina providência para resolver as suas coisas, para ter a sua intuição fortalecida e a aura protetiva otimizada a ponto de você ter clareza mental suficiente para tomar decisões assertivas na vida. E se tiver algo tornando o seu caminho moroso, trazendo algum tipo de penosidade para você, será posto a descoberto. Obrigado pelo seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E sorria com toda graça e vontade, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo do meu trabalho prospecta bem para todos.
O amor cristão que desconhece limites e fronteiras. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.